O mercado está ficando cada vez mais eufórico aos poucos, conforme nós vamos passar esse ano de 2024 com muitas coisas para acontecer. Halving, política monetária, ETF de Ethereum, que vai acabar trazendo um momento muito importante para o mercado cripto, que é justamente a reversão da fase atual que estamos. No mercado cripto nós temos 4 fases, eu vou falar para vocês qual estamos agora e como é que isso vai se desempenhar ao longo do tempo, o porquê que vai ser a temporada da Ethereum agora e quais são os tokens que vão de fato ter um movimento positivo de acordo com esse movimento que a Ethereum vai fazer nesses próximos meses, em fevereiro, março, principalmente ali em abril também. Então fica comigo nesse vídeo para você entender todo esse panorama e pegar essas criptos aqui, tá? Tudo que eu peço em troca você já sabe, deixa esse likezinho aqui e vamos cair para dentro aqui sem mais enrolação, porque depois você vai se inscrever porque você vai ver que o conteúdo aqui é realmente de qualidade. Quando nós olhamos para as projeções dos ETFs aqui, como eu mencionei em um vídeo já passado para vocês, a projeção está para ser aprovado aqui em maio, no mês 5, tá bom? No dia 23 do mês 5. O que isso traz para a gente? Aquela velha especulação que eu já mencionei sobre o ETF de Bitcoin. Quando nós tivemos a especulação que o ETF de Bitcoin iria sair, o Bitcoin já começou a antecipar esse movimento e começou a subir antes, e subir com muita força. Nós temos cada vez mais uma certeza de que, de fato, o ETF de Ethereum ele vai acontecer, ele vai sair mais especificamente aqui em maio. Por isso que os meses de fevereiro, março e abril são muito importantes, porque o mercado começa a precificar esse movimento de fato antes de ele acontecer. Por isso que nós estamos mudando da temporada do Bitcoin, da fase do Bitcoin, para a fase do Ethereum. É aquele velho exemplo que eu dou para vocês. Pense em um copo, uma caneca. Quanto mais a água vai enchendo aqui, chega uma hora que não tem onde pôr mais. A água começa a transbordar para fora do copo. Esse é o momento que a temporada das altcoins chega. Até a gente chegar ao topo do copo e começar a transbordar, nós temos fases que elas acontecem no meio do caminho. É a fase do Bitcoin, é a fase do Ethereum, a fase das large caps e aí nós entramos na altcoin season. Nós estamos, meus queridos e queridas, mudando para a fase do Ethereum. Por quê? Porque os próximos catalisadores que nós teremos agora, com exceção do halving, ele é voltado para Ethereum. Tem atualização que a Ethereum vai fazer, tem justamente esse ETF de Ethereum para ser aprovado. Então nós temos catalisadores positivos voltados para Ethereum e o seu ecossistema. Então, ao mudar para essa fase aqui, nós temos a Ethereum ela começando a reviver, começando a subir com mais força. Por isso que nesse momento ela tá quietinha, tá parada, é rotação de narrativas, como eu já mencionei para vocês aqui, tá? Isso acontece, por isso que você tem que saber identificar e se posicionar antes dessas coisas acontecerem. Por isso que você tá vendo esse vídeo aqui agora para te ajudar nisso. Já aqui já vai no likezinho, vai. Vamos cair aqui para dentro agora então para entender quais as criptomoedas que podem se beneficiar desse movimento de Ethereum. Bom, temos muitas L2 aqui no ecossistema de Ethereum hoje. Temos Arbitrum, OP, entre outras aqui. Por que elas irão se beneficiar? Primeiro de tudo, quando a gente tiver a atualização de Ethereum de fato acontecendo, as taxas vão ficar mais baratas nesses ecossistemas L2. Vai ficar muito mais barato do que já é hoje. Não que a Ethereum vai ficar barata, as taxas de gás, mas as taxas de gás nas L2, para as pessoas utilizarem essas camadas 2, vai ficar ainda mais barato. Isso, obviamente, acaba chamando ainda mais demanda, e essa demanda justamente acaba beneficiando o ecossistema como um todo. E o segundo ponto é o ETF de Ethereum, que se Ethereum começar a subir, como esses ecossistemas estão interligados a Ethereum, eles podem justamente acabar subindo junto e subir mais do que Ethereum, justamente porque o market cap desses tokens aqui são menor do que Ethereum. Então vamos dar uma olhada mais aprofundada sobre esses tokens aqui. A gente pode ver que Manta, ela subiu muito em questões de TVL. Tem 1,53 bilhões de TVL com uma participação de mercado de 7%. Ela engoliu a Base e a ZK5 que era, porque ela lançou praticamente agora e já está aqui em terceiro lugar. Deu uma quedinha de 12% justamente por quê? Por causa do incentivo do airdrop. Começa a cair um pouco. As pessoas vêm, utilizam, caçam o airdrop e depois elas começam a sair da rede depois que nós temos, de fato, o airdrop sendo liberado. Então essa queda pode representar muito isso. Quando a gente olha para a Arbitrum, isso aqui acaba sendo gigantesco porque ela tem uma participação de mercado de 50%. 50% do TVL das L2, das camadas 2, estão aqui em Arbitrum. 10 bilhões. Tem muito mais TVL do que muita L1, do que muita camada 1 por aí. Então acaba sendo muito interessante e chama muito a atenção, tá?
OP aqui em segundo lugar, depois temos Base e tudo mais aqui. Vamos explorar um pouco mais cada um desses ecossistemas. Quando a gente olha o Optimism, OP, hoje ela tem um valor de mercado, a gente sempre olha para essa avaliação totalmente diluída, que seria o total valor de mercado se todos os tokens estivessem no mercado, de 13 bilhões. Ou seja, ainda tem muita inflação para vir, porque a diferença do market cap hoje de capitalização de mercado de 3 bi para 13 bi, tem 10 bilhões de inflação para ainda acontecer aqui. E o token ele está marinando nessa faixa de preço aqui. Logo, quando a gente tiver esses catalisadores positivos, podemos ter esse rompimento. Tenho AP na carteira? Não tenho, tá? Tenho outras aqui que eu já vou te mencionar. E segundo aqui, eu trago para vocês justamente a Manta Network. Por quê? O mercado, meus queridos e queridas, ele adora um tokenzinho novo com uma narrativa nova em um bull market que está apenas começando. Por isso que Manta tem muitos olhos para ela e agora ela está em terceiro lugar em TVL, como mencionei para vocês, porque saiu agora, é uma tecnologia que está utilizando Celestia, é uma coisa muito interessante, tá? Justamente por isso que nós temos especulação e esse aumento de preço. Essa queda aqui que nós tivemos foi justamente a galera que ganhou airdrop, vendendo, limpando justamente o token. Quando eu digo limpar o token, que as vendas começam a acontecer e depois nós encontramos um patamar de preço, um fundo, e a partir daqui ela já começou a colocar topos cada vez maiores de uma forma mais sustentável aqui, tá? Isso nas últimas 24 horas, tá bom? Quando a gente pega o gráfico ali um pouco maior, ele vai dar mesmo essa queda e essa recuperação agora. A Manta hoje, ela tem uma capitalização de mercado de 2 bilhões e 790 milhões aqui. É uma inflação até mesmo um pouco menor do que está para vir nos outros tokens, embora ainda tenha uma inflação aqui. Porém, Manta é um token novo, está utilizando Celestia, tem uma narrativa interessante, está com TVL interessante, então se ela conseguir se manter, acredito que é um dos tokens que vai se beneficiar muito dessa temporada de Ethereum que vai acontecer nos próximos meses. Quando a gente olha para a questão da receita, a gente pode ver que ela subiu muito aqui, ó. Em janeiro de 2024, subiu muito, por quê? Final de dezembro, janeiro de 2024, né? Porque nós tínhamos essa especulação da airdrop. Quando a airdrop aconteceu, olha como é que está o volume agora aqui chegando perto de fevereiro de 2024. Ele está bem menor a receita de Manta. Por quê? Porque acabou o incentivo. Então a gente tem que ver agora se a rede vai conseguir manter o seu TVL, o seu volume, a sua receita, mesmo agora sem esse incentivo do airdrop diretamente. Quando a gente olha para a inflação, é uma inflação até mesmo que assusta um pouco. Por quê? Tem muito VC, muita empresa de capital de risco que acabou investindo nesse token aqui. Então, mas a gente pode ver ó, que tem a Binance Launchpad, Institutional Investor, New Paradigma, Public Sale, Advisors, Private Round, Foundation. Então, vocês podem ver que, cara, tem muita inflação para vir. E ela tá aqui na esquina, ó. Tá vendo essas escadinhas aqui, ó? Tudo isso daqui é liberação de token, tá? Que vai acontecer agora. O que isso me lembra? Isso me lembra muito a Polygon no bull market passado. A Polygon no bull market passado tinha narrativa, era uma L2, estava muito bem, subiu muito. Poderia ter subido mais se não tivesse tanta inflação assim para entrar, embora ainda conseguiu subir. Então eu vejo a Manta mais ou menos dessa forma. Tem essa inflação absurda, embora pode ter ainda uma atração justamente por ser um token novo, ter uma tecnologia interessante e justamente está numa narrativa junto com as L2 aqui. Outro que eu olho e sempre estou falando desse token para vocês é a Arbitrum, que eu tenho em carteira desde o ano passado, que eu peguei de airdrop e tudo mais, comprei mais um pouco também, fazendo as pools de liquidez, farmando o token ali. Hoje a Arbitrum, ela está, para mim, um dos tokens mais caros que nós temos no mercado, que está com uma avaliação de cerca de 17 bilhões de dólares. Lucas, o que justifica um pouco isso daqui? Quando a gente olha para o TVL de Arbitrum, o TVL dela está em 10 bilhões, como eu acabei de mostrar para vocês. Se a gente pega só o valor de mercado atual, 2,2 bi, pô, a Arbitrum tá super barata. Pô, tem 10 bilhões de TVL, de fato. Mas ainda tem uma absurda inflação para acontecer, que leva ela, com todo o valor de mercado, a cerca de 17 bilhões, que é a L2 mais cara, com maior valor de mercado, a avaliação totalmente diluída que nós temos hoje. O problema da Arbitrum, meus queridos e queridas, ela até atingiu um topo aqui, ela subiu bastante quando Ethereum... Lembra quando saiu aquela notícia da Ethereum, do Larry Fink, da BlackRock, falou que ia fazer esse spot ETF de Ethereum, que de fato eles fizeram, agora só falta ser aprovado e tudo mais? Aconteceu isso aqui, ó. Então ela deu essa recuperada, colocou, se sustentou aqui, e quanto essa narrativa se sustentar, se a especulação voltar a acontecer, eu acredito que ela vai voltar a surfar esse hype. Até porque a Arbitrum, aquilo que eu falei, é a blockchain L2.
que mais tem TVL, que mais tem volume, que mais tem carteiras ativas, que mais tem receita. Isso é muito importante da gente olhar. Agora, tem aqui também a coisa que não é muito boa, que é o quê? Incentivo. A Arbitrum, o ecossistema de Arbitrum, tem muito incentivo de ARB. Além do airdrop que eles fizeram, tiveram mais incentivo depois para protocolos, eles estão rodando na DAO agora, mais incentivo para continuar acontecendo. Então, meus queridos e queridas, se esse incentivo vai durar até pelo menos o fim de 2024, a gente vai ter que assistir. Isso vai ser muito bom para o hype do ecossistema. Não que isso seja bom economicamente para o token, porque não é. Mas como estamos falando de bull market, onde as coisas ficam um pouco mais eufóricas, aí a gente faz um pouco mais de sentido prestar atenção nisso daqui. Quando a gente olha em questões de volume TVL, vem crescendo cada vez mais, e o volume da Arbitrum vem crescendo cada vez mais também, ó. Aqui ele atingiu um platôzinho aqui, né, aqui no final de 2023, mas depois voltou com muita força. Então tem volume, tem demanda aqui. O problema é isso aqui, ó. Mais uma vez, a inflação. Vai acontecer, meus queridos, daqui a 40 dias, um desbloqueio de cerca de 10% do suprimento de Arbitrum. Isso não é muito bom. Depois que isso acontecer, durante o bull market inteiro, nós vamos ter liberação de tokens, ó. 2024, 2025, 2026, 2027, ou seja, durante todos os anos que vai ter depois, vai ter aqui justamente inflação. Por isso que eu vou vender Arbitrum, já mencionei para vocês nos vídeos das criptomoedas que eu vou vender, justamente porque não faz sentido segurar a longo prazo, porque quando passar pelo próximo bear market, acredito que a Arbitrum vai sofrer muito. Por isso que eu vou estar vendendo. Outro token aqui que ele acaba sendo uma Validium ali na Ethereum, que vai ser o hub de jogos, na minha humilde opinião, de GameFi, que eu olho muito para esse token. Tem em carteira, tem o Arbitrum também, mas toda a alocação ele fica tudo dentro do DeFi versus minhas posições, tá? A Immutable X é um dos projetos voltados para games que eu acho muito interessante. Quando a gente olha para sua avaliação totalmente diluída, já é uma coisa um pouco mais bonita. Ela tem de valor de mercado cerca de quase 3 bilhões. Quando a gente olha para totalmente diluída, é 4 bilhões. Ou seja, é uma diferença pequena se a gente compara com Manta, com OP e com Arbitrum aqui também. E ela é voltada para o ecossistema de jogos exclusivamente, não muito a parte de DeFi, mas é uma infraestrutura voltada para jogos, para GameFi. Então ela vai se beneficiar dos jogos que serão construídos aqui, não só diretamente em Ethereum, mas em outros ecossistemas também. Se a gente pega, por exemplo, o jogo Land Rocker, que é um jogo que eu estava vendo inclusive essas semanas aqui, é um jogo que ele já está funcionando, já dá para você jogar, é um jogo que ele promete inclusive cair um pouco, quebrar um pouco essa inflação. O que nós temos nos jogos hoje em dia? É muito incentivo, é muita inflação, o jogo acaba não sendo sustentável. Esse Land Rock é um joguinho que você vai poder criar uns rovers e você vai poder matar os outros onde você vai minerar. Nem é o que eles falam, nem os desenvolvedores vão ter de fato acesso a onde está as partes de mineração. Já viu aquele jogo Mira? Mira, cara, em bull market do 2021 e tudo mais, fez muito barulho, teve muita gente que fez muito dinheiro, ou seja, aproveitou o hype do jogo para jogar, aqueles que jogaram. Então, se você tem tempo para jogar, você vai conseguir minerar, vai ter uma inflação melhor e é um jogo que ele já está ativo, não está só no white paper. Não tem token ainda, o token NRT, ele vai lançar. Eu vou deixar o link aqui embaixo depois para você dar uma olhadinha e conhecer um pouco mais disso daqui. Mas é um ecossistema que todos os jogos que forem construídos aqui no ecossistema Ethereum, Polygon e tudo mais, ele vai acabar absorvendo boa parte disso daqui, tá? Então é muito importante a gente olhar para esse ecossistema de jogos e aqueles jogos que já estão funcionais. Não é aquela coisa que só tem um white paper. Não, você consegue entrar, você consegue jogar, você consegue ver se aquilo é legal e se de fato tem uma economia ativa, uma economia que vai se sustentar. Por isso, dá uma olhada nesse Land Rocker que está justamente saindo agora e você pode ter um panorama maior. Quando a gente olha para a INX aqui, a questão da sua inflação, a gente pode ver que boa parte ela meio que ficou para trás. Já tivemos grandes desbloqueios aqui. Ainda vai ter desbloqueios para frente? Vai. Mas como eu mostrei para vocês, a diferença ela acaba sendo menor aqui. Agora, uma pergunta que eu peguei muito de vocês, até mesmo pode ser o medo em questão da Polygon. Lucas, pô, a Polygon tá parada, a Polygon não tá andando, o que eu vou fazer? Eu vendo Polygon para comprar outra. E aqui eu tenho que falar uma coisa para vocês. Calma, meus queridos e queridas. Calma, Solano, vai devagar. Por quê? Rotação de narrativas, aquilo que eu falo para vocês. Polygon, ela é um token antigo, ela é um token desde o último bull market. Então vão ter tokens que vão performar mais do que Polygon, na minha humilde e sincera opinião, justamente porque ela é um token mais antigo. Entretanto,
para mim, ainda tem um chão muito bonito que Polygon pode surfar. Por quê? Porque além de narrativa de L2, a Polygon ela também tem uma tecnologia que ela está construindo com essa nova economia do Token Pool, que ainda está para lançar, né? Vamos ver quando isso vai acontecer, espero que não demore. Mas quando isso for acontecer, de fato, a gente tiver cada vez mais indícios disso e a coisa acontecendo, acredito que ela vai surfar ainda o patamar maior. Além de surfar essa narrativa de Ethereum, de camada 2 e tudo mais, ela vai surfar a sua própria narrativa, onde nós vamos ter outras blockchains sendo construídas em Polygon, utilizando o token de Polygon. Então tem uma certa utilidade aqui. E o que mais me chama a atenção nesse ecossistema é o valor dele, ó. Quando a gente olha para o valor de mercado, ele está em 7,2 bi. Quando a gente olha para o real valor de mercado, daquilo que eu sempre falo para vocês, o FDV da avaliação totalmente diluída, ele tem 7,8 bi. A diferença é praticamente nula, é ridícula. Ou seja, praticamente todos os tokens já estão no mercado. Quando a gente olha para a inflação, nós estamos aqui na inflação de Polygon. Ou seja, é aquilo que eu falo, ficou no bull market passada aquela inflação, ficou para trás. Quando a gente olha a atividade de rede da Polygon, também é bem bonito que a gente olha aqui, porque mesmo sem incentivos, mesmo sem airdrop, mesmo sem esse monte de coisa, ela se manteve e começou agora a subir um pouco mais em questão de usuários ativos aqui. Isso acaba sendo muito bom, porque é uma demanda mais orgânica, não é uma demanda irreal que é de incentivos, tudo isso daqui. Não, é uma demanda mais orgânica, de blockchains sendo construídas, parcerias com Celeste que ela fez, jogos que estão sendo construídos, um deles é esse Land Rocker que eu acabei de falar para vocês aqui, então acaba sendo muito importante porque tem muita utilidade no ecossistema. E quando a gente olha para preço, o que eu olho olhando essa perspectiva aqui? Polygon, avaliação totalmente diluída, 7,8 bi. Cara, olha os outros tokens, quando a gente olha aqui para os tokens exatamente de infraestrutura para DeFi, para outras blockchains aqui no ecossistema de Ethereum. A Arbitrum, ela está com 17 bilhões. A Optimism, ela está com 13 bilhões. E a Polygon, ela está com 7 bilhões de valor de mercado totalmente diluído. Por isso que, na minha humilde opinião, Polygon está barata. Principalmente quando a gente compara com os seus pares. E principalmente porque ela tem a sua própria narrativa. Não é um token de governança. Não, é um token utilizado para fazer stake, assegurar o ecossistema, também para pagar as taxas de gás. Então tem uma utilidade aqui. Por isso que eu também tenho em minha carteira aqui e é um dos tokens que eu estou otimista. Entretanto, não é um dos tokens que mais vai subir nesse bull market. Por quê? Porque é um token que vem bull do ano passado. Por que isso acontece? Vamos dizer, a Polygon hoje ela está em seus 0,78 centavos. O bull passado, ele estava aqui, ó, cerca de 3 dólares, digamos assim. Durante esse caminho, meus queridos e queridas, tem holders que têm um preço de 2 dólares, tem holders que têm um preço de 1,5 dólar. Ou seja, quando o Polygon voltar a subir, ela vai ter que quebrar essas barreiras aqui dos holders antigos que provavelmente vão vender nessas fases, daqueles que não têm muita convicção. Por isso que é mais difícil de subir, embora é um token bem posicionado para surfar essa ponta de Ethereum. E por último, meus queridos e queridas, um token que você ainda pode ganhar, não vai nem precisar comprar, é a ZK-Sync. A ZK-Sync, a gente já vem especulando airdrop dela desde o ano passado, já fiz vários vídeos aqui no YouTube explicando como é que caça airdrops, é só você dar uma olhadinha aqui, que a ZK-Sync ela pode vir fazer nesse próximo semestre de 2024. O que você precisa fazer? Interagir com o ecossistema. Tem a SyncSwap, GRVT agora que é importante você utilizar também, Mavi Protocol, que é a Maverick, que eu venho fazendo pools uma atrás da outra, você já viu falando sobre isso. E aqui tem a questão dos derivativos em Land, ou seja, é utilizar o ecossistema. Acredito que ainda dá tempo, acredito que eles ainda não tiraram o snapshot, e é um token que você pode vir a ganhar na sua carteira sem você ter o custo de comprar, a não ser as taxas de gás, mas quando você usa Maverick aqui na ZK-Sync, ela até te dá uns cashbacks ali em taxas, o que acaba sendo bastante interessante para especular um airdrop aí, tá bom, meus queridos e queridas? Para mim, eu acredito que nesses próximos 3 meses a gente vai ter essa rotação de narrativa, Ethereum vai começar a ficar mais forte, vai fazer as suas atualizações, vamos ter ETF de Ethereum, e aí, meus queridos e queridas, o ecossistema Ethereum, a rotação de narrativas começa a acontecer e as L2 começam a subir também. Esses são os tokens que eu olharia para o ecossistema de Ethereum, de L2 que nós temos ali, tá? Eu espero você amanhã, que amanhã começa a nossa sequência de aulas no dia 6, 7 e 8, para você dominar esse próximo bull market. Amanhã você vai entender os ciclos de mercado, entender o momento que estamos agora e aproveitar o máximo que você puder, porque você vai saber o que vai acontecer. Então,
Segundo, no dia 7, você vai ter uma estratégia de bull market, onde você vai aprender a montar sua carteira de criptomoedas, a escolher as melhores narrativas e ter um plano de entrada e saída do mercado, justamente para você, cara, destruir, dominar de fato esse próximo bull market. E na aula 3, que vai ser no dia 8, que vai ser antes da abertura das vagas do DeFiverse, eu vou te ensinar a alavancar ainda mais os seus ganhos nesse bull market, fazer renda passiva, principalmente com pool de liquidez e sabendo caçar os airdrops. Não tem todo o dinheiro do mundo, você não tem todo o tempo do mundo, então você tem que fazer isso de uma forma estratégica. No dia 8 eu vou te ensinar a como você vai caçar esses airdrops aqui de fato para você ganhar muito mais dinheiro nesse bull market, porque esse primeiro semestre de 2024 é como se fosse a temporadinha dos airdrops e esse hype aí, tá? Então não falta, começa amanhã, é uma sequência de aulas, vai ser mais de 3 horas de conteúdo, eu preparei com muito carinho, coloquei muito conteúdo, entregando tudo aqui mesmo, para você de fato aprender a dominar esse próximo bull market e conseguir ter os ótimos resultados. Fechou? Vejo você amanhã, então, às 19 horas aqui no YouTube. Se inscreve no link que vai estar aqui embaixo, vai estar todos eles na descrição e também no comentário fixado. Uma ótima semana, vejo você amanhã, até amanhã.